Efésios 4, de 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, longanimidade significa paciência. Algumas versões traduziram longanimidade por paciência. E quando analisamos a etimologia da palavra, que é o significado das palavras, há diferença entre longanimidade e paciência. Longanimidade se refere à capacidade de suportar a adversidade, a provação por um tempo mais prolongado. É uma virtude que envolve a grandeza de se ter um ânimo, a habilidade de enfrentar dificuldades sem perder a razão, sem perder a cabeça, sem perder a calma. Já a paciência é a capacidade de suportar dificuldades de forma geral e em períodos mais curtos. Então entenda, longanimidade, períodos mais longos; paciência, períodos mais curtos. Agora, ainda que a paciência vá nos fazer suportar as adversidades e as provações por um período mais curto, a carga emocional é a mesma, o peso emocional é o mesmo. Em resumo, enquanto a paciência ela é uma qualidade assim mais ampla, a longanimidade ela é mais específica. Sei que até aqui eu estou falando algo assim, termo mais difícil, são termos assim mais apropriados, mas nós vamos já entrar na prática. O longânimo, ele tem então aquilo que nós chamamos de ânimo longo. Ele não desanima, ele não se desespera com facilidade. A longanimidade, ela é uma característica divina. O Salmo 103, versículo 8 vai dizer isso para nós. Como filhos de Deus, nós precisamos buscar esse fruto em nossas vidas, ou melhor, precisamos aperfeiçoar esse fruto na nossa vida. Somente através do Espírito Santo é que nós vamos conseguir desfrutar de paciência diante de vitórias e de derrotas do dia a dia. Agora, falando mais praticamente, o oposto da paciência é a impaciência. E como é que nós vamos controlar a impaciência? Esse é o segredo aqui para cada um de nós. Como controlar a impaciência? Em primeiro lugar, evitando confusão. Como é que você vai controlar a impaciência? Primeiro, evite confusão. 2 Timóteo 2, 24, Paulo diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Ele vai mais longe, disciplinando com mansidão aqueles que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, preste atenção, arrependimento, quem concede é Deus. Às vezes eu fico ouvindo pessoas, quando eu me arrependi, quando Deus me concedeu arrependimento, não só para conhecerem a verdade, retornar à sensatez, e que próprio Deus vai usar o Espírito Santo para nos libertar das garras do inimigo. Isso leva um tempo. Então, como é que nós vamos evitar essa impaciência? Evitando discussões sem sentido, evitando discutir opiniões. Também nós devemos evitar ambientes tensos. Se o ambiente é tenso, se você vai se estressar, evite locais que geram confusão e que nos causam mal. Provérbios 15, 18 diz que o homem iracundo, ele suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Nós precisamos de pessoas longânimas para colocar um ponto final na discussão, dizer basta, tá bom, não passa daí. O homem que não se controla, ele fica irritado facilmente, e quem fica irritado facilmente provoca brigas. O objetivo também do Espírito Santo é que você, desde o primeiro
do primeiro gomo da laranja que nós começamos a estudar aqui, que é o amor, quando você chegar no último, o objetivo aqui é que você se torne alguém autodisciplinado, alguém que tenha autocontrole. Então, não fique irritado, não deixe ninguém tirar a sua paz. Esse longânimo, ele dá a oportunidade para que as coisas se resolvam. Ele não dá oportunidade para contenda. E é necessário aproveitar qualquer situação ou ocasião para gerar situações agradáveis e não desagradáveis. O iracundo, ele vai gerar ocasiões desagradáveis. Parece que o intuito dele é sempre criar um problema. Esse tipo de pessoa deve ser evitada. Se for possível, isola, para que ele sinta. E alguém chega com ele e diz: irmão, até aqui só tem provocado problema, só tem criado contenda. Às vezes é necessário ser honesto uns com os outros. A falta de honestidade na igreja, ela é terrível. Às vezes, quando o problema chega nas mãos do pastor, já não tem mais tempo para fazer nada. A pessoa esconde do pastor praticamente anos. Eu sempre digo na igreja que o pastor, ele parece aquele sujeito traído, ele é o último que sabe das coisas. A igreja toda sabe, está comentando e ainda não chegou nele. Quando chega nele, ele não tem mais o que fazer. Às vezes eu acho interessante quando as pessoas me procuram, os casais me procuram, e quando eles me procuram eu já sei: o que vocês querem, que eu assine embaixo a separação? Porque quando chega na liderança, o caldo já entornou. Então é necessário ser honesto, tratar antes, abrir o coração uns com os outros. O homem que não se controla, ele fica irritado facilmente, ele vai gerar brigas, mesmo no meio da tranquilidade. Parece que gerar brigas faz parte da sua índole. Agora, segundo, como controlar a impaciência? Em primeiro lugar, buscando sabedoria. Provérbios 14, 29 diz: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O de ânimo precipitado, ele exalta a loucura. Tem gente que tem prazer em fazer loucura. A sabedoria divina ensina a sermos pacientes. Provérbios 25, 15. A sabedoria divina, ela vai nos fazer agir como aquele agricultor que sabe esperar a hora de colher o momento certo. Tiago vai dizer isso para nós. Terceiro ponto: como suportar as diferenças. É muito simples. Na hora da adversidade, na hora da provação, é que nós descobrimos quem realmente somos. Na hora que nós estamos sendo testados, na hora que o problema chega, na hora que a adversidade se apresenta, é que nós vamos entender e vamos descobrir quem realmente nós somos, como nós vamos agir. Até então nós não sabemos, é uma incógnita. E nós temos vários tipos de reação. Nós temos aqueles que fogem, nós temos aqueles que enfrentam, nós temos aqueles que confessam e deixam, nós temos aqueles que se escondem, nós temos aqueles que negam a vida toda. Às vezes as provas são evidentes e continua negando. Então, nós precisamos aprender a suportar essa diferença entre os irmãos e as pessoas à nossa volta. Como controlar a impaciência? Com oração. Muito simples. Oração é um antídoto que vai lhe ajudar em muito. Filipenses 4, 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e pelas ações de graça. A oração é um remédio, irmão. Quando você estiver triste, abatido, angustiado, siga aquele conselho de Jesus: entre no seu quarto, feche a porta, converse com Ele intimamente, Ele intimamente vai responder a você. Então, a oração é o primeiro passo para controlarmos a impaciência. Ore, entregue o seu problema nas mãos de Deus e fique tranquilo. Ele é o único que pode resolver. Se Ele não resolver, ninguém mais. Agora, evite colocar o problema na mão de Deus e tentar dar um jeitinho. A Bíblia vai nos dar conta de que Jesus chega num determinado local. Na realidade, se não me falha a memória, ele está vindo do extremo norte do Líbano. E quando ele chega próximo
região da Galileia, a multidão traz um sujeito surdo, gago, para ele. E eles estão fazendo o correto, porque eles não conseguem resolver o problema. Então eles vão levar para quem pode resolver, que é Jesus. Qual é o erro deles? Eles chegam lá e dizem: está aí, Senhor, impõe as mãos sobre ele e cura ele. Quer dizer, eles não conseguem resolver, mas eles vão chegar para Jesus e querem dizer como que Jesus vai resolver. É igual a negada hoje, o pessoal que quer exigir, o pessoal que quer colocar as coisas, os seus desejos acima dos desejos de Deus, o pessoal que quer determinar. E aí Jesus tem uma atitude. Jesus ora, coloca o dedo no ouvido dele, e ele não. Põe a mão na boca e ele nada. Aí Jesus entende. Jesus tira ele do meio da multidão, deixa o povo lá sozinho. Tem situações que é só você e Deus. E aí Jesus entende isso e leva ele para um lugar separado. Jesus ora a Deus, ele usa uma expressão que vem do aramaico. Ele diz efatá. O que é efatá? É abre-te. Efatá significa abre-te. Quando você lê a sua Bíblia e você chegar nessa palavra efatá, abre-te. O que Jesus está dizendo? Tem coisas que estão nas mãos de Deus, e só Deus para resolver. Primeiro lá em cima, depois aqui embaixo. Então existem coisas que só Deus pode resolver, entenda isso. E se só Deus pode resolver, não vai adiantar você viver ansioso, não vai adiantar você viver chorando pelos cantos, não vai adiantar você viver desesperado. Aprenda a ser paciente. A Bíblia vai dar outros pontos para a gente aprender a ser paciente. O que é ser paciente? Como ser paciente através do amor, lembra? 1 Coríntios 13, o amor é paciente. O amor é o que? Benigno. Então nós já aprendemos isso quando começamos o nosso estudo. O verdadeiro amor não arde em ciúmes, ele não se ufana, não se ensoberbece, não se ensoberbece. Preste atenção numa coisa: Dalila não amava Sansão, por isso ela não soube esperar, não soube ganhar a confiança dele, por isso ela o enganou e o levou à morte. Quem ama de verdade sabe esperar, não se desespera, coloca nas mãos do Senhor. Guarde esse texto com você que é impaciente. Juízes, capítulo 16, versículo 16, a Bíblia diz: importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Irmãos, nos nossos relacionamentos é bom ter cuidado, porque às vezes as pessoas geram um grau de impaciência tão grande que, por mais longânimo que você seja, por mais paciente que você seja, nós aprendemos que as coisas e os seres têm limites. Tudo na vida tem um limite. Então cuidado, não tire ninguém do sério, não deixe a pessoa ultrapassar o limite. Olha o que o texto diz aqui: que ela, Dalila, importunava Sansão todos os dias com suas palavras. As palavras dela molestavam ele, era uma afronta. E o texto diz que apoderou-se dele, da sua alma, uma impaciência de matar. Segundo lugar, como você vai aprender a ser paciente? Aceitando a correção. Você já foi corrigido alguma vez? Já passou por correção? 1 Tessalonicenses 5,14: exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejam longânimos para com todos. Ninguém gosta de ser corrigido, mas precisamos aprender a aceitar a correção e ajudar outras pessoas. Existem certos erros que nós não conseguimos perceber em nós mesmos, mas os outros, eles vão perceber. E nós precisamos, quando formos confrontados, entenda isso, tenha humildade para ouvir, tenha humildade para reconhecer que você precisa mudar. Ninguém é perfeito que não possa melhorar. Um dia o meu neto entrou no quarto e ele
como sempre, ele chega em casa, às vezes eu estou em casa, eu estou lendo alguma coisa, eu estou estudando, ele me perguntou: vovô, por que o senhor estuda tanto? Eu falei: porque eu não sei tudo. Se soubesse tudo, não precisava estudar. Então, nós precisamos entender isso. Nós não sabemos tudo, não temos todo o preparo necessário. As pessoas vão olhar e vão perceber em nós alguns defeitos, algumas falhas. Terceiro, siga bons exemplos. Como é que você vai controlar a coisa? Siga bons exemplos. Hebreus capítulo 6, versículo 12: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então todos nós aprendemos por imitação. Do andar ao falar, nós aprendemos por imitação. Às vezes aprendemos copiando os outros, olhando os outros. Agora tome cuidado, nós precisamos seguir pessoas, copiar pessoas sérias, pessoas de boa reputação. Eu não vou nem perguntar quem é que você segue no Instagram para ele. Em determinadas situações, alguns crentes seguem pessoas que é uma vergonha. Gente que não tem nada a ver com Deus, sua palavra, seu povo, sua igreja. Então siga bons exemplos. Preste atenção se a pessoa que você está se espelhando, se essa pessoa é alguém de caráter, alguém de personalidade, alguém que nasceu de novo, alguém que é crente verdadeiramente. Se você está precisando de liderança, siga líderes exemplares. É o que mais nós temos necessidade hoje. O Brasil é um país carente de grandes líderes, de líderes de caráter, de personalidade. Líderes santos nós não temos. Quarto, aprenda a ser paciente. Como é que você vai aprender a ser paciente? Com a palavra de Deus. Colossenses 3, 16 e 17: habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Significa que a Bíblia nos ensina, ela nos instrui, ela nos aconselha, ela nos corrige com sabedoria e vai nos levar a louvar a Deus em nosso coração. Somente a palavra pode penetrar o nosso interior, a nossa alma, e nos transformar verdadeiramente. Não procure conselho de quem não pode melhorar a sua vida. Às vezes nós perdemos tempo ouvindo pessoas que não podem contribuir conosco para o nosso crescimento, quando nós deveríamos estar procurando a solução nas Escrituras. Uma pessoa paciente tem em si a esperança de que tudo irá cooperar para um bem maior. O paciente sabe que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Um dia alguém me perguntou: e se não cooperar, é porque você não ama Deus? Coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se não coopera, não ama a Deus. Agora, entenda uma coisa: nem tudo vai ser resolvido do jeito que você quer e do jeito que você espera. Tenha paciência para esperar. Quinto, vamos olhar aqui uma outra virtude do Espírito Santo, que é a quinta virtude, é a benignidade. A benignidade, ela ultrapassa as ações da bondade. O benigno, ele é gentil, ele é amável, ele é compassivo para com os outros. É uma qualidade que vai além das boas maneiras, é a capacidade de tratar cada pessoa com respeito, tratar com carinho, tratar com dignidade, independente da sua posição, crença ou origem. Um dia me perguntaram: por que você gosta de abraçar as pessoas? O pastor tem que tirar a ovelha. Irmãos, nós não somos coisas. Eu vou olhar esse banco aqui, se ninguém tirar ele daqui, ele vai ficar a vida toda aqui. Ele não vai passar daqui para cá sozinho. Ele nunca vai se encostar nessa cadeira amarela aqui, não tem como. É uma coisa. Nós não somos coisas. Nós soamos amor, carinho pelos outros, mas também temos que soar respeito. Quando nós ultrapassamos os limites, a coisa foge do controle. Então, essa virtude de ser benigno é uma qualidade que vai além das boas maneiras, é capacidade de tratar o outro com amor, com respeito, com cuidado.
é uma qualidade de quem é de fato benigno, de quem adota ser bom na sua vida, fazer as coisas para ver o melhor das pessoas, fazer as coisas com generosidade, com gentileza, com benevolência. Às vezes, eu sou um observador das coisas. Hoje as meninas estavam amassando massa lá. Eu vi a habilidade que a Dani tem com o rolo. Coitado do marido dela. E aí está lá a outra cortando, lembra? Presunto lá, né? O queijo, depois que ela terminou, arranjaram um ralador lá. Ou seja, nós temos habilidades. E talvez vocês não conseguem entender isso, mas do jeito que corta, do jeito que rala, do jeito que amassa, mostra muito da sua personalidade, de quem você é. Então, essa virtude vai mostrar para nós que é o mesmo que ser compassivo, misericordioso, bondoso com o próximo, comportando-se de maneira leal e fiel. Nós estávamos ali naquele momento na mesa, um corta, a outra amassa, a outra prepara, e nós estamos trocando ideia, nós estamos brincando, nós estamos rindo, nós estamos felizes. A benignidade é uma característica do povo de Deus. Vou repetir, só o povo de Deus tem. É uma característica do próprio Deus. Salmo 36 vai dizer isso para nós. Deus é benigno porque tudo que Ele faz é bom. Ele é a origem de todo bem. Tiago 1,17 vai dizer para nós. A benignidade, ela não se resume em gestos isolados de bondade, mas é um ato de postura constante de benevolência. Não é para ser atitudes momentâneas, é para você praticar sempre, ainda que estejam lhe fazendo o mal. Talvez você ainda não tenha entendido em Romanos capítulo 12, eu acho que eu já falei isso para o Joab, estávamos conversando um dia dele. Muita gente não entende Romanos capítulo 12, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoarás o quê? Brasas vivas na cabeça dele. A gente olha assim e pensa que é poesia. Não, irmão, isso aqui Paulo tira de um costume que vem lá do Egito Antigo. Quando alguém ofendia o próximo, que ele se sentia arrependido, o que ele fazia? Ele pegava um fogareirozinho pequeno, enchia de brasa, botava na cabeça e passava perto da pessoa que ele tinha ofendido. O ofendido olhava para ele e sabia que ele estava o quê? Arrependido. É isso que Paulo está dizendo. Você age de forma benigna, isso vai fazer com que o cérebro, a mente da pessoa seja atingida por aquilo. O lado psicológico vai ser, poxa, eu tento fazer o mal para ele ou para ela e ela me trata com bondade. O resultado é esperar que a pessoa não faça mais isso. E um ser humano de alma, com alma, crente verdadeiramente, o Espírito Santo vai trabalhar para que as coisas se encaixem, se resolvam, tá? A benignidade, ela se manifesta em atos de amor, seja através de palavras que edificam, e aqui pode entrar a crítica construtiva, mas deixa eu dizer uma coisa para você: não critique, ainda que seja construtivo, não critique, procure conversar de uma outra forma. Às vezes a crítica, ela vem de chofre, ela vem de imediato, ela vem na hora, e nem sempre toda essa palavra jogada assim no chofre, ela é bem aceita. Tenha calma. Eu estava conversando com o pastor, nós estávamos na mesa, o pastor Edson, e eu disse assim: pastor, quando chegar no céu eu vou perguntar por que Paulo deu uma alisada na igreja de Corinto. Por que ele deu uma alisada na igreja de Corinto? Porque ele sabe que aquele dom de línguas ali não era o verdadeiro. O dom de línguas verdadeiro não precisou de intérprete. Ele sabia que a igreja de Corinto era uma igreja carnal. Ele começa dizendo, inicia a carta falando sobre isso. Ele sabia dos problemas que aconteciam lá, e ele vai com todo o amor. E olha que Paulo é aquele tipo de sujeito que, se precisar de meter bala, ele mete, não tem conversa. Atos 15, se você olhar lá, se o Barnabé arregaça a manga, eles vão para as vias de fato.
Mas não, em Corinto Paulo dá uma alisada. Vou perguntar dele por quê. Mas a benignidade, ela se manifesta em atos de amor, e esses atos de amor, eles podem ser mostrados para nós com palavras suaves. E aí a gente usa o termo teológico de fazer uma abordagem. Para quem não sabe o que é fazer uma abordagem, às vezes os barcos saem do porto e a capitania dos portos vem e faz uma abordagem. O que é uma abordagem? É onde borda, um borda para resolver um problema. Precisamos disso. Dá uma talhada, encosta, conversa, seja benigno, seja amável. Gestos são importantes, gestos que confortam e restauram o caído. Estender a mão é uma obrigação nossa. Você lembra um dia Jesus está caminhando sobre as águas e Pedro disse: Senhor, se és tu, o que ele disse? Deixa eu ir contigo. O que Jesus disse? Vem. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está indo bem. Ele tirou os olhos de Jesus, botou os olhos nas ondas e no vento começou a afundar. Eu já vi pregador dizendo o seguinte, que Jesus foi lá, enfiou a mão assim, arrancou ele da água e disse assim: homem de pouca fé. Conhecendo a índole e o caráter de Jesus, eu tenho certeza que Jesus estendeu a mão para ele, colocou ele seguro e disse: homem de pouca fé. Eu ainda acrescento mais: até quando eu vou ter que estar no meio de vocês? Quando é que vocês vão começar a caminhar com as próprias pernas? Irmãos, o povo de Deus, e principalmente o nosso povo brasileiro, parece-me que a gente tem carência de um bispo, a gente tem carência de um papa. Nós sempre precisamos de um líder para estar nos empurrando, para estar dizendo o que nós devemos fazer. Esse era um problema que o povo de Israel tinha no deserto. Eles sempre precisavam de Moisés. Qualquer problema, corre com Moisés. Faltou água, corre com Moisés. Quebrou o cano lá, corre com Moisés. Não tem água, queimou a bomba, corre com Moisés. Tudo é Moisés que tem que resolver. Então o povo de Deus tem que aprender a ter suas próprias experiências. Nós achamos muito interessante quando ouvimos testemunho de pessoas que entram no quarto, ora, gasta tempo com oração, gente que conhece a Bíblia, que cita a palavra de Deus. Nós ficamos empolgados, mas por que você não faz a mesma coisa? Por que você não gasta tempo com leitura? Por que não gasta tempo com oração? Por que não procura buscar, ler bons livros? Isso é um ato de benignidade em primeiro lugar para com você, e isso depois vai ser estendido aos demais. É necessário praticar ações que demonstram respeito e cuidado pelo outro, e crescer na graça e no conhecimento de Cristo, se inteirar, amadurecer, é um ato de cuidado e de respeito pelo outro e pela congregação. Gente que sabe dos seus limites. Ao cultivar a benignidade, os crentes cooperam para um ambiente de aceitação, para um lugar de acolhimento, um lugar de amor. Irmãos, nós vamos onde somos convidados, isso é claro, mas nós só voltamos aonde somos bem tratados, pode ter certeza. Então a igreja tem que ser esse lugar onde as pessoas são benignas, são longânimas, são boas, são pacientes. Ser benigno faz o crente um instrumento de transformação, não só na igreja, mas também um instrumento de transformação na sociedade. Como é que você é visto no lugar onde você trabalha? Como é que você é visto no lugar onde você desenvolve suas atividades, seja ela profissional, seja ela social? Às vezes eu vejo pessoas dizendo: olha, meu patrão na igreja, ele é nota 10, mas no setor de trabalho... Um dia uma mulher chegou com uma mudança na igreja, sabe, né? A mulher chegou com um caminhão na mudança da igreja. O pastor perguntou: o que é isso, irmão? Ela disse: eu quero morar aqui, aqui meu marido é um santo. Lá em casa é o cão. Meu marido que chega em casa, a mulher está trabalhando lá na cozinha, ela escuta o portão bater, o cachorro gritar: canhanha. Menino, corre para o quarto, lá vem teu pai.
vezes o marido está em casa, ele escuta, ela já vem brigando com a vizinhança no meio da rua. Já escuta que ela está chegando, a cobra está chegando, e vem fumando. Sexta virtude do fruto do Espírito é a bondade. Bondade como fruto do Espírito não é ocasional ou esporádica, é um estado constante de fazer o bem. É você ver aquilo que precisa ser feito e você não se escusar de fazer. É fazer. Sabe, quando eu estive aqui a primeira vez, eu dei um estudo naquela salinha ali, ó, e eu falei sobre quem foi o personagem. Eu trouxe alguns estudos sobre a vida de quem lembra? É por isso que é bom pregar, ensinar nas igrejas. A gente pode vir todo ano trazer a mesma coisa, o povo no dia seguinte esquece que eu falei sobre Moshe, falei sobre Moisés. E uma das virtudes que Moisés tem, e isso faz parte do ministério, é que o ministro, ele não consegue ver algo que está errado e deixar continuar como está. Ele tem que tomar uma providência. O seu ser é incomodado. Então Moisés, a Bíblia vai falar dele que ele é manso. Então ele é um sujeito bom. Ele é tão bom que ele não consegue ver o compatriota apanhando. Ele vai lá e mata o cara. Ele não consegue ver as coisas erradas e ficar quieto. Essa virtude, ela não se limita a agir quando é conveniente. O bondoso pratica o bem mesmo quando não há recompensa. Qual é o problema conosco? A gente sempre está querendo ganhar alguma coisa. Eu sempre brinco com os meus colegas. Meus colegas, eles têm o hábito de dizer assim: aonde tem uma igreja problemática, eles dizem assim: seria bom que o Denis fosse lá. Eu falei: por que você não vai? Tem que ter, tem que ir. Porque vocês só curtem o bem bom, né? Eu é só para resolver problema, não é só bronca. Aí às vezes alguém me diz assim: olha, tem uma igreja em tal canto, está sem pastor. Eu pergunto: estão pagando quanto? Estou brincando, claro. Eu estou muito feliz onde estou, graças a Deus. Então, essa prática do bem é para ser realizada, não é só quando eu vou receber alguma coisa, quando vai ter alguma coisa em troca. E uma outra coisa, às vezes nós só queremos fazer o bem para sermos vistos pelos homens. Isso não é uma atitude de quem tem uma virtude de bondade, isso é uma atitude de um fariseu hipócrita. Então é necessário que fazer esse bem constante, sem esperar recompensa. Irmãos, nós não podemos esquecer as coisas. Tudo que nós fizermos vai ter recompensa. Então não espere, porque você vai ter, está decretado. Presta atenção: aquele que der um copo de água para um pequenino vai receber recompensa. Investimento missionário, investimento na vida de quem prega a palavra. Salomão vai dizer para nós que todo investimento no reino tem retorno. Ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque tu não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, não dá para segurar, vai cair um aguaceiro. Caindo a árvore, tanto faz para o norte ou para o sul, aonde ela cair, ela vai ficar. Não fecha a mão, não usa a mão remissa, pelo contrário, semeia a tua semente. Não importa a hora, se em tempo ou fora de tempo. Então todo investimento no reino tem retorno. Tudo que nós fizermos, Deus vai nos recompensar. Hebreus 6,10. Deus não é injusto para esquecer do trabalho que nós realizamos, nem do amor que nós evidenciamos para com os santos. Se você está atendendo os santos, se você é longânimo, se você é benigno, Deus está vendo. Você está semeando no reino, você vai colher. A bondade, enquanto fruto do Espírito, envolve ações corretas, mesmo diante da rejeição do outro.
Às vezes tem situação que você vai fazer coisas boas para outra pessoa, aquela pessoa não vai aceitar. Mas não desista, procure fazer. Se ela não quer que você faça, faça por trás. Procure alguém, mande para aquela pessoa. Ser bom é desafiador, é apresentar-se como instrumento de transformação no mundo marcado pelo egoísmo. O mundo lá fora é egoísta, as pessoas só olham para eles, se preocupam com o próprio umbigo. Nós não, como crentes nós temos que nos preocupar uns com os outros. Certa vez um homem chamou Jesus de bom mestre e perguntou o que ele deveria fazer para ser salvo. Jesus respondendo, o homem perguntou, por que me chamas de bom? Se bom só há um. Está em Marcos capítulo 10. Jesus disse que a única referência de bondade que nós devemos ter é Deus. Se você quiser ter uma referência de bondade vindo da parte de Deus, preste atenção, Deus foi bom para com você. Se você não acha que deve ser bom para com os outros, preste atenção, Deus foi bom com você, mesmo você sem merecer. Na realidade, nós somos pecadores e temos aspectos de bondade quando nos é vantajoso e conveniente. Ser bom vem de uma conduta santa, resultado de um novo nascimento e da presença do Espírito Santo no nosso interior. Nós precisamos viver como um novo homem, com um novo caráter, ter novas atitudes, nova maneira de ver as coisas. A diferença entre a benignidade e a bondade é que a benignidade consiste tanto em sentir como desejar o bem do outro. Já a bondade significa o ato de fazer o bem. É prático. Infelizmente, nós somos falhos e cometemos erros, infelizmente. Agora, como age uma pessoa boa? Romanos vai nos ensinar, praticando o bem e evitando o mal. Evite o mal. Às vezes nós somos desafiados a fazer o mal, mas é bom evitar. O mundo está cheio de maldade. A Bíblia diz, abstente de toda forma do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. Como é que eu vou agir como uma pessoa boa? Segunda coisa, sem hipocrisia, não seja falso, seja honesto, fale a verdade. Tem um ditado que diz que quem fala a verdade não merece o quê? Vocês estão aí ainda? Está na hora de parar já? Então vamos lá. Cuidado ao ajudar pessoas. Nós temos que agir com humildade, com dedicação, promovendo a paz. Sétima virtude, fidelidade. Interessante que essa palavra fidelidade, em algumas traduções, ela é traduzida por fé. Fé que vem da origem da palavra emuná. É a capacidade de manter a palavra. E olha o que Jesus disse, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Às vezes eu convido pessoas para determinadas programações, ela diz assim, eu vou ver, eu já sei que não vem. Talvez, né? Vou dar um jeito para ir, já sei que não vai. Seja a sua palavra o quê? Sim, sim, não, não. É firmeza no compromisso com Deus e com o próximo. Ser fiel é ser firme no compromisso com Deus e com o próximo. Não seja vacilante. É a lealdade constante, inabalável a Deus. É a conversão e adesão à sua palavra, mesmo diante de tentações e tribulações. Não vacile. Acho legal quando a Sara mandou recado, né? Veja aí se dá para vir, né? Qual foi a resposta? Minha irmã, eu vou. Olha a sua agenda, minha irmã, eu vou. Estou aqui. Vocês não sabem o que ficou para trás. Foi deixado. Então, fidelidade como fruto do Espírito é uma postura de vida que resiste à tentação de quebrar o compromisso ou a aliança com Cristo, e isso também se aplica às pessoas à nossa volta. Irmãos, quantos compromissos nós assumimos que nós falhamos, quantas alianças nós quebramos. Um dia eu preguei um sermão intitulado Por que eu disse sim?
Estava mostrando para o Joab, falando para ele. Vocês sabem do que eu estou me referindo? Por que eu disse sim? Porque é feita uma pergunta: você aceita casar-se, né, com fulano ou com fulano? Aí você tem que dizer sim, e tem que dizer algo para todo mundo ouvir. E o sermão é por que eu disse sim, quais foram as razões que eu disse sim. E além de dizer sim, é feita uma outra pergunta lá: você promete ser fiel? Lembra? Na alegria, na tristeza. Eu acho que eu devo ter um sermão que eu preguei no encontro de casais no meu canal, dizendo acerca da falha com relação ao compromisso assumido no altar. O que nós assumimos e o que nós falhamos. Uma outra pergunta: nós estamos entregando aquilo que nós prometemos? O que nós prometemos? Primeira coisa é ser fiel. Na alegria, na tristeza, na dor, na doença, né? Na riqueza é fácil, né? Na riqueza é fácil. Então, nós imaginamos que os crentes, eles devem ser as pessoas mais confiáveis do mundo. Meu pai foi um comerciante muito bem sucedido, e eu, como filho mais velho, conversava muito com meu pai, e às vezes ele desabafava comigo, e ele dizia: filho, é difícil vender para crente. Naquela época os comerciantes, eles tinham um caderninho, lembra? Era o caderno de quem? Quem lembra? Do fiado. Vi meu pai jogar muitos cadernos fora, com tantas dívidas que não foram pagas. E ele dizia assim para mim: esse aqui deveria ter me pago. Eu falei: por quê, papai? Porque ele diz que é crente. Na Bíblia, a fidelidade geralmente ela está associada à natureza de Deus. Se você possui a natureza de Deus, e você possui porque você foi selado pelo Espírito Santo, você tem a obrigação de ser fiel. Deus é 100% fiel. Ele cumpre a sua palavra, ele cumpre as suas promessas, ele mantém a aliança com o seu povo, independente das circunstâncias. Nós somos chamados a viver essa fidelidade, demonstrando confiança e lealdade em nossas relações e compromissos. Fidelidade também implica em ser verdadeiro e honesto, em palavras e em ações. Às vezes tem uma coisa interessante, né? Em casa a gente sempre pergunta: alguém viu algo que estava aqui, né? Mas eu deixei aqui. Eu aprendi desde cedo que se não é meu, vai morrer lá, vai apodrecer lá, vai quebrar lá. Não é meu. Geralmente trabalhando na igreja, a gente tem o hábito de levar as coisas da igreja para casa. Desde cedo eu fui ensinado com relação a isso. Tenha as suas próprias coisas. As coisas de Deus, as coisas de Deus. As coisas da igreja, as coisas da igreja. Suas coisas são suas coisas. Não misturem as coisas. Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Oitava virtude: mansidão. A mansidão é mais do que a noção comum de força associada à rudeza e agressividade. É mais do que isso. A mansidão é um estado de gentileza e humildade que não reage. O manso, ele provoca esse estado de mansidão. Ele vive isso. Essa virtude não é um sinal de fraqueza. Eu acabei de citar Moisés. Ele é visto como o homem mais manso da terra, mas na hora de agir ele agiu. Por quê? Tiraram ele do seu limite. Vou repetir: não tire ninguém do seu limite. Evite. Mansidão é a capacidade de se manter calmo. Mantenha-se calmo, sereno, tranquilo.
em situações de ofensas, provocação, agressão. Eu aprendi com um homem, pastor João Hawkins pai, e certamente o pastor João, que é filho dele, vai assistir esse vídeo. Ele geralmente assiste os vídeos. Mas o pastor João, ele não batia nos seus filhos, ele não corrigia os seus filhos com raiva. Aprenda isso. Por quê? Porque irados nós podemos pecar. Lembra do que Paulo disse? Irai-vos e não? O que ele fazia? Ele, como um bom pai, ele pegava aquela cinta mais larga, aquela que encaixa bem na costa do sujeito, e ele ficava dando voltas no campo de futebol. Interessante isso. Lá no instituto, ele morava no instituto, ele ficava dando voltas no campo de futebol até ele se acalmar. Depois ele ia lá e corrigia. Eu achei interessante, eu aprendi isso com ele. Então, é a capacidade de se manter calmo. Mantenha-se calmo. Numa discussão você não precisa levantar a voz. Quem levanta a voz não tem argumento. Mantenha-se tranquilo. Fale com autoridade, mas não precisa ofender. É responder sempre com amor, com bondade, com benignidade. É colocar compaixão em vez de raiva ou violência. Às vezes nós achamos que perder uma discussão é humilhante. Não é. Às vezes é necessário você se calar. Deixa para lá. Se o cara quer acreditar nisso, ele quer continuar acreditando, problema teu. Eu não vou descer o seu nível. O manso, ele é brando de gênio, ele é pacífico de alma, ele é domesticado de índole, ele é sossegado. O que é sossegado? Aprenda a ficar no seu no seu canto. Você sabia que tem um canto que é seu e ninguém deve lhe tirar do seu canto? Que você também não deve sair do seu canto precipitadamente? Saia do seu canto quando necessário, saia do seu canto com segurança, saia do seu canto sabendo o que você vai fazer. Mantenha-se calmo. Manso não é ser fraco. Um manso não é um covarde, mas é alguém que tem uma índole domesticada. E o que é uma índole domesticada? É quando você trata a si mesmo. Como é que você se trata? Já foi colocado aqui, por meio da leitura, por meio da oração, por meio da palavra, por meio da comunhão, tratando com amor, sendo longânimo, sendo benigno. Seja manso. Isso vai evitar uma série de problemas na sua vida. Irmãos, quem é responsável por estabilizar o clima na casa? Homem ou mulher? Onde é que está isso? Provérbios 14. Quem lembra? Mulher sábia? O marido chega do escritório nervoso, as coisas não estão bem, o governo Lula não brinca em serviço, inflação alta, desvio, um monte de coisa, né? Problemas de todos os lados. O filho estudando fora manda uma carta. Ele abre a carta e está escrito lá. Ele vai com a esposa e diz: mulher, tu está vendo como é que o teu filho, é o teu filho, não é dele, está vendo como esse teu filho me trata? Pensa que eu sou empregado, olha como é que está escrito aqui. Aí o que está escrito? Ele diz: papai, mande dinheiro. O que ele está pensando? Ela vai lá, pega a carta e diz: não, meu filho, não é assim que está escrito, você está lendo mal. Aqui está escrito: papai, mande dinheiro. Trabalhe você. Sua índole pode ser domesticada. Procure viver sossegado. Não se irrite. Ainda que o seu time seja desclassificado da Libertadores e os caras fiquem jogando piada todo o tempo, não se preocupe. Cairão 10.000 flamenguistas ao meu lado, 100.000 no Internacional, e não vão
tirar a minha paz e o meu sossego, a minha índole já não é domesticada. Irmãos, ao matar o egípcio, enfrentar Faraó e liderar a caminhada no deserto, Moisés mostrou toda a sua coragem e toda a sua força. Mansidão, como fruto do Espírito, não é próprio da natureza humana, entenda isso. Por isso que Deus nos deu o seu Espírito. Ninguém nasce manso, portanto, é uma característica de quem nasceu de novo. Jesus é o maior exemplo de mansidão. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Basta olhar como Jesus tratava os seus discípulos, os seus seguidores, até os seus acusadores. Olha como ele tratava quem os perseguia. Jesus era duro, mas não precisava agredir ninguém. O manso responde com calma e sabedoria, evitando reações impulsivas e agressivas e até desagradáveis. A Bíblia nos encoraja diariamente a praticar a mansidão. Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O manso nega-se a si mesmo, ele não se entrega a ira, ele procura paz, ele faz o bem, ele confia no Senhor, ele não confia nele. O manso não é arrogante nem violento, o manso não aceita agressão, ele não aceita atentado contra a sua própria vida, ele sabe como reagir. O manso não depende da maneira como os outros agem com ele. Na maioria das vezes, ele tem controle sobre o próprio modo de agir. O manso não é levado pelo poder do mal. O manso, ele é um modelo a ser seguido. O manso ganha facilmente respeito e confiança. As pessoas sabem quando você é manso. O manso, ele é um conquistador de almas. Por último, domínio próprio, a última virtude. Domínio próprio é a capacidade de controlar impulsos, emoções e desejos, agindo de acordo com a vontade de Deus, seus preceitos, princípios e valores espirituais. Irmãos, geralmente lá na igreja as meninas procuram fazer coisas para tentar me pegar de surpresa. É difícil. E quando me pegam de surpresa, eles não vão ter aquelas alegrias extraordinárias, e também não vai ter um cara chorando pelos cantos. Presta atenção, na Copa do Mundo, que o Brasil pegou de 7 da Alemanha, né? O Thiago Silva foi pego chorando. Até hoje, as pessoas o marcam como um sujeito chorando. Um dia, eu havia terminado o culto na igreja, e eu tinha um amigo muito próximo a mim. Ele era um recém-convertido, eu estava trabalhando ele já estava começando a pregar na igreja, Dutra de Oliveira Pimentel. O sujeito chegou lá seco, sem nada. Deus trabalhou o coração dele, e ele foi crescendo, eu fui ensinando, e ele já me auxiliava na igreja. E ele disse: pastor, eu vou comprar uma moto. Eu falei: não faça isso, 4 rodas é mais seguro, moto só serve para andar em Manaus não. Ele disse: eu vou comprar uma moto. Eu falei: tá bom, pode fazer o quê? Um dia terminou o culto, nós fomos para uma sorveteria, lanchamos, ficamos conversando. Eu cheguei em casa, depois de fazer tudo que tinha de fazer, quando eu apertei o interruptor para apagar a luz para dormir, que eu apertei o interruptor, o telefone tocou. Naquela época era aquele telefone do dedão ainda, né? Eu botava o dedão assim. E quando eu atendi, a voz do outro lado dizia: o senhor é o pastor Aldemir Santos? Eu falei: sou. Ele disse: eu gostaria que o senhor viesse aqui o IML, porque tem um corpo aqui, e o único telefone que nós achamos na carteira do rapaz foi o seu. E quando eu ia perguntar o nome dele, ele disse: o nome dele é Dutra de Oliveira Pimentel. 2 loucos apostando corrida no Djalma Batista, passou por cima dele. E os irmãos não sabem o quanto eu senti aquele impacto. Eu fiz o culto,
fúnebre, eu sinto essas coisas, mas quem está do meu lado percebe que eu não demonstro nada. Mas vocês não sabem como eu estou por dentro. Domínio próprio vai nos levar a aprender isso, a controlar as nossas emoções. Às vezes as pessoas dizem assim: não, eu sou chorão. Concordo com você, mas não precisa ser. Controle, procure controlar. O choro não vai resolver, ele vai ajudar você a desabafar, mas não vai resolver. Procure controlar. Tem gente dizendo: não, se você não pode prender o choro. Quem disse que não? Para algumas pessoas, o líder chorar é demonstrar fraqueza. Domínio próprio diz respeito ao controle nas situações. Nós vamos precisar disso, controle nas situações, onde nós estivermos na igreja. Como é que nós vamos desenvolver essa virtude? Primeiro, pelo autoconhecimento. Você se conhece? Você sabe até onde é o seu limite? Você sabe até onde você pode ir? Você sabe onde pode ser melhorado? Reconheça e compreenda suas emoções, seus limites, suas reações. Além de resistir às tentações e superar influências e vícios, nós precisamos perceber que essas coisas comprometem a nossa relação com Deus. Essa virtude nos capacita a controlar os nossos impulsos. Eles estão aqui, fazem parte de nós. É a habilidade de exercer autodisciplina, tomar decisões sábias e responsáveis. O domínio próprio, ele não é apenas resistir às coisas, é também saber o momento de ceder. Nem sempre ceder é um ato de fraqueza. O domínio próprio também é a capacidade de adotar hábitos saudáveis que promovem benefícios e equilíbrio à vida social. O domínio próprio é uma virtude valiosa, faz parte da santificação progressiva, capacitando os crentes a alinharem os seus princípios bíblicos à sua própria vida. Tem coisas que são práticas para nós, que continuam, todos nós sabemos: leitura da palavra, culto, oração, comunhão, geram força, geram uma orientação necessária para superar os desafios. Irmãos, igreja é para ser frequentada constantemente. Aqui estão pessoas que amam você, aqui estão pessoas que lutam por você, que oram por você. Tem umas competiçõezinhas, perdoe, ninguém é perfeito. Que é lugar de tomar sábias decisões. A Bíblia, ela nos exorta e nos encoraja a exercer o domínio próprio. Provérbios 16, 22 vai dizer assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Quero começar a colocar um acabamento aqui para a gente concluir. Certamente eu gostaria de ter trazido mais coisas para vocês, o tempo é curto. Da próxima vez a gente vai de segunda a sábado. Gálatas 5,16 diz: andai em espírito e jamais satisfareis concupiscência da carne. Foi aqui que nós começamos. Andar significa jornada diária. Para andarmos no Espírito, precisamos ser habitados pelo Espírito. Quem é habitado pelo Espírito tem a obrigação de frutificar no Espírito. É impossível estar ligado à videira que é Cristo e não dar frutos. É impossível. Os que são de Cristo, Paulo diz que eles crucificaram a carne com suas paixões. O crente vive debaixo da influência do Espírito Santo. Isso significa estar cheio do Espírito. Isto é encher-se do Espírito. E o que é ser cheio do Espírito e encher-se do Espírito? Muito simples. Notem que a narrativa bíblica ela vai mostrar uma diferença entre as expressões. Essa diferença vem da doutrina ensinada pelo Dr. Lucas e pelo apóstolo Paulo. Lucas diz que os crentes, eles são agraciados, são cheios pelo Espírito para pregar a palavra e dar testemunho do Senhor. Então, Lucas vai dizer, ele vai trabalhar a questão do enchimento do Espírito como no Antigo Testamento, algo temporário. É para você testemunhar a sua fé com ousadia, com conhecimento, com sabedoria, com coragem. Atos 4, versículo 8.
Quando Deus nos enche do seu Espírito para pregar e testemunhar, Ele nos dá sabedoria, coloca palavras em nossas bocas. Nós não precisamos ter medo. Ele ilumina, Ele revela pontos importantes da nossa fé cristã, nos faz sábios e ousados para falar do seu poder. Atos capítulos 6 e 7 mostra detalhes do ensino de Lucas, como isso funciona. Primeiro, Atos capítulo 6, versículo 8, Estevão estava cheio do Espírito Santo, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Em Atos 6:10, representantes das sinagogas de Cirene, Ásia e Cilícia, entre outros lugares, não venceram Estevão. Está havendo um debate entre eles. Eles não resistiram à sabedoria do Espírito Santo que capacitou Estevão. Em Atos 19, Paulo cheio do Espírito Santo, a coisa vai mudar aqui. Em Atos 19, Paulo cheio do Espírito Santo fazia milagres extraordinários, mas ele deixou o Trófimo doente em Mileto. Portanto, ser cheio do Espírito Santo na teologia de Lucas vem com a bagagem do Antigo Testamento, é temporário. A teologia paulina ensina que ser cheio do Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito diariamente, é apresentar em palavras e atitudes o fruto do Espírito. Esse enchimento do Espírito me capacita a viver em comunhão com Deus e com os irmãos, é viver de modo digno da vocação dos santos, que se reúnem e se enchem do Espírito. De que forma? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Em Lucas, o enchimento do Espírito é para dar testemunho, é para pregar, é para falar do Senhor. Quem tem essa prerrogativa da salvação, quem recebeu esse dom para pregar, para poder falar das grandezas de Deus, sabe que há um momento especial, sabe que ele é tomado em determinadas situações, e Deus o capacita, Deus lhe dá todas as condições, ele sabe que está sendo usado naquele momento, e sabe mais ainda quando ele sai de lá. Quando ele sai, ele disse: hoje eu me superei, hoje eu fui bom, eu sei quando eu fui bom, eu sei quando Deus me usa, eu sei quando eu fui ao Denis Santos. Quando eu fui ao Denis Santos, sei que não tem efeito nenhum, mas quando Deus me usa, tem efeito. Às vezes eu fico pensando o que eu vou pregar, aonde eu vou, nos lugares, e eu sempre peço: Senhor, me dá, porque quando eu escolho é um desastre. Ainda bem que os irmãos me deram esse texto e esse tema, porque se eu fosse escolher, coitado de vocês. Então, nós sabemos disso, mas também nós sabemos que temos a responsabilidade de nos encher a cada dia. Irmãos, Deus deu as ferramentas necessárias para vocês fazerem isso. Aqui não tem segredo para ninguém, é só você colocar em prática. Eu sei que não deu para gravar tudo nem para anotar tudo, mas está gravado aqui.